Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Começamos agora mais um Faz Sentido e hoje nós vamos falar sobre alinhamento de chakras. Manter a frequência energética em equilíbrio. O que isso significa? Como é que isso ocorre na prática? Para falar conosco aqui hoje sobre as terapias integrativas, né, que tem essa proposta, e também ele que é professor do Laboratório de Práticas Integrativas lá da Universidade Federal de Santa Maria. É isso, né? Márcio Rossato Badic, participando aqui do Faz Sentido pela primeira vez. Bem-vindo! Muito obrigado. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando. Então, como apresentado, eu sou o professor Márcio Rossato Badic, da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Enfermagem, do Programa de Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem e coordenador do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, junto com a professora Ângela Zanella. Que esteve aqui com a gente fez um programa especial só sobre como é que estão as práticas integrativas e complementares em saúde aqui em Santa Maria. Isso. Tanto nesse atendimento que é feito lá no Hospital Universitário, como também como isso está na nossa rede municipal de saúde com a representante da prefeitura. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo das terapias, mas mais do Reiki, que é a especialidade maior do Márcio, dá para falar assim? Isso, pode ser. Trabalho um pouco também com as plantas medicinais, mas principalmente com o Reiki. Então tá, vamos entender, Márcio, para começo da nossa conversa, o que o nosso público entende por terapia integrativa. A gente faz toda a semana lá no Instagram do Diário, a gente faz uma enquete para entender o que o nosso público compreende sobre os assuntos que nós trazemos aqui no Faz Sentido e como está a questão aí nesse entendimento e quais são as principais dúvidas, os mitos, as verdades sobre o assunto. Perguntamos lá, você sabe o que é a terapia integrativa? Não, 64%. Sim, 36%. Então a maioria ainda, Márcio, não conhecendo. Então queria que tu brevemente conceituasse o que são essas terapias integrativas e complementares em saúde. É interessante falar, Fabiana, assim, ó, que o Ministério, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela traz como recursos terapêuticos que buscam estimular mecanismos naturais de prevenção de agravo e recuperação da saúde, tendo como princípio, né, a escuta acolhedora, vínculo terapêutico, né, e essa integração do ser humano, né, com o meio ambiente e a sociedade. Mas o que acontece? É importante a gente falar para os telespectadores que há uma diferença de termo, e talvez por isso a dúvida. Antigamente a gente utilizava o termo alternativo, muito, práticas alternativas. Hoje, terapias alternativas falávamos, né? A gente falava. Hoje, a política traz práticas integrativas e complementares. Por quê? Alternativo, tu utiliza de uma prática de uma forma alternativa. E o termo integrativo ou complementar é diferente. Complementar, eu posso estar fazendo o tratamento com uma medicina alopática de medicamentos e utilizar de uma prática integrativa, ou simplesmente eu tenho um problema de saúde específico, ou para minha prevenção, eu vou até um terapeuta holístico, um terapeuta de práticas integrativas e resolvo o meu problema, sem a atuação da nossa medicina que a gente conhece já. Então são termos que é importante a sociedade saber que está em desuso alternativo, então nós integramos os sistemas ou nós complementamos uma prática. E também é importante dizer para a sociedade que jamais durante todo o período a gente desencoraja o tratamento que as pessoas já vêm fazendo. Então as práticas integrativas, elas não têm cunho religioso, é importante dizer, e também jamais é desencorajado a continuidade do tratamento que as pessoas vêm fazendo. Ela complementa, ela é um recurso a mais, ela não substitui o tratamento que a pessoa está fazendo, tratamento médico, enfim, e por isso essa mudança em relação ao que se dizia antes, que era uma terapia alternativa, quer dizer, eu escolho o reiki ao invés de me tratar lá com tal médico. Não,
O que se traz agora é a importância de funcionarem em conjunto. Isso, e daí, um complementando o outro. Isso, ou integrando o Sistema Único de Saúde no sentido que a pessoa tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, ela vai lá e faz uma auriculoterapia, que é a semente no ouvido, por exemplo, e ela melhora e não precisa usar o restante do sistema de saúde. Entendido. Você já ouviu falar em Reiki? Perguntamos lá para o nosso público no Instagram do Diário. Não 22%, sim 78%. Olha só, a maioria não sabe o que é terapia integrativa, mas a maioria, uma votação ainda maior, conhece ou já ouviu falar do Reiki. Acho interessante porque, como as gurias mencionaram no programa anterior, né, nós já estamos com 12 unidades em Santa Maria, ofertando as práticas integrativas, e 13, às vezes vai para 4 delas, já estão ofertando o Reiki. Além das atividades que a gente oferta desde 2017 no LAPIX, né, no Laboratório na Universidade Federal de Santa Maria, a prática do Reiki. Então tem muita procura por tratamento e também por capacitação, que nós realizamos capacitações de Reiki vinculado ao nosso laboratório. Então vem crescendo bastante, isso, né? Talvez aí as pessoas estão tendo essa noção e essa percepção. Também é interessante dizer que nós participamos num período, Fabiana, do Sorria Santa Maria, que nós fomos convidados para atuar com a prática do Reiki. E foi muito interessante porque a sociedade, no primeiro momento, ela é resistente, as pessoas são resistentes. E daí nós não estávamos tendo uma demanda. E eu disse para o pessoal, vamos lá e vamos chamar essas pessoas para conhecer a prática. E ao término as pessoas diziam assim, por que tu não me chamou antes? E dali a pouco um chamava o outro da família, amigo, e nós tínhamos uma demanda enorme naquele momento. Então o Reiki foi ficando conhecido nessas atividades que a gente vem fazendo pelo laboratório. Fico muito feliz de ouvir essa resposta da comunidade, né, de conhecer a prática do Reiki. Energia vibracional existe? Tudo é energia para 80% do público que respondeu a nossa enquete. Eu não acredito em energia, 20%. Uma ampla maioria aí tendo essa concepção de que tudo Sim. Hoje é energia. A gente pode pensar que nós nos alimentamos para ter energia, né? Nós comemos para ter energia. Então a energia perpassa em todo o processo. Nós estamos vivos, nós somos um processo de energia. E conforme nós lidamos com essa energia, os nossos órgãos, de uma forma geral, físico, emocional, nós vamos estar melhor ou não tão bem. Então depende como que nós lidamos. As pessoas devem estar se perguntando ao ouvir, penso às vezes, eu entrei num ambiente e aquela energia estava muito pesada. Eu passei por uma pessoa, eu vivenciei uma situação que aquela energia não estava tão fluida naquele processo. Então isso já explica que nós temos, né, um processo energético e que eles têm que ser trabalhado para que nós temos uma vida mais saudável nesse processo. Às vezes a pessoa não tem muita noção e conhecimento em relação ao que acontece, mas chegando num ambiente, logo diz, ai, como estava pesado, me senti tão mal, o clima, aquela coisa, tu sentiu tal coisa, né? Ou o contrário, né? Ai, cheguei lá, eu não estava muito bem, mas cheguei lá, me fez tão bem, daqui a pouco eu já me senti mais leve. Se energizou, às vezes a pessoa vai para a água, vai para o mar ou vai para a natureza e diz assim, eu me energizei naquele processo, eu peguei um sol, eu me energizei. O sol é uma energia, né? Então a gente se energiza nesse processo. E que bom que nós temos terapeutas que conseguem canalizar essa energia, já falando um pouco do Reiki, e que melhora a energia da pessoa e organiza essa energia. Né, que às vezes a pessoa não pode pegar um sol, ou não pode ir para uma mata, ou para um mar, ou para um rio, ou para um descanso. Né? Você acha que é possível canalizar energia vital? 74% do público dizendo que sim, que acredita que é possível a gente organizar essa energia que temos todos dentro de nós. Energia não pode ser canalizada, 26%. Eu vejo que vai ao encontro da grande maioria que conhece o que é Reiki, ou pelo menos já ouviu falar,
né? Se ela já ouviu, entende esse processo de energização, provavelmente já participou de uma sessão de Reiki, que nós fizemos tanto Reiki individual como coletivo, que ele pode ser feito, né? E que bom que as pessoas entendem que um reikiano, né, ele pode canalizar essa energia para melhorar a energia do outro, cuidar do outro. Como é que acontece, Márcio? Eu queria entender um pouquinho, que tu nos exemplificasse assim na prática, essa bagunça de energia dentro da gente, essa desorganização, né? Como é que isso, e falando um pouquinho dos chakras, o que são os chakras e como é que ocorre esse alinhamento energético? Sim, nós temos 7 chakras, que eu acho que é importante as pessoas entenderem esses chakras, né? Porque nós temos os chakras, até vou tocar, porque é importante para as pessoas saber, nós temos o chakra coronário em cima da cabeça, nós temos o chakra frontal, nós temos o chakra laríngeo, nós temos o chakra cardíaco, o solar, depois nós temos o chakra umbilical na região do umbigo e o chakra básico, embaixo lá perto dos órgãos, né, que seja a base da gente. Cada chakra desses, eles têm cor específica, ele tem ações específicas no nosso organismo. E ele como se fosse um redemoinho no nosso corpo. E se a gente trabalha com outras técnicas que diz a radiestesia, por exemplo, a gente vai com um pêndulo e a gente vai verificar como está essa energia. Tem equipamentos para a gente verificar essa energia. E daí a gente vê que às vezes as pessoas estão com uma estabilidade nessa energia. E quando ela está com estabilidade em determinado chakra, esses são os principais. Nós temos chakras menores, a gente percebe o problema que essa pessoa está enfrentando. Por meio do Reiki, a gente faz uma canalização da energia universal. Depois eu posso trazer o conceito, o que é o Reiki, né? Dessa energia, e a gente faz a harmonização desse chakra. E a partir dessa harmonização, a pessoa se equilibra, ela volta ao seu equilíbrio e ao funcionamento. Às vezes, nem sempre na primeira sessão, né? Às vezes precisa mais vezes de sessão de Reiki, e essa sessão dura de 15 a 1 hora, dependendo da situação. Eu queria que tu exemplificasse um pouquinho tu falas em responsabilidade, cada chakra ele é responsável por determinadas funções no corpo. Vamos lá explicar, qualquer um dos que tu queira aí mais comum. Não, assim, ó, eu posso até trazer, por exemplo, que nem eu falei do chakra coronário, que é em cima, a gente mentaliza quando está fazendo a aplicação do Reiki, essa canalização, a gente canaliza uma cor que você está, que é a cor violeta, a cor roxa, nesse processo, e ele regula a questão do sono. Então ele acalma a pessoa, é muito utilizado quando a pessoa sofre de insônia. Já o chakra, por exemplo, frontal, como eu tinha demonstrado aqui, ele trabalha com a questão da endorfina, ele faz liberação da endorfina, então ele melhora com o bem-estar da pessoa. O chakra laríngeo já está falando para nós que estamos nesse momento da comunicação. Ele auxilia, a gente mentaliza a cor azul. Às vezes, quando a gente está no processo de aplicação, a pessoa vê a cor azul, por exemplo, se ela tem alguma dificuldade de expressar ou está com alguma angústia que ela não consegue falar algo por um trauma ou por uma situação. Quando a gente termina a prática, a pessoa diz, eu degluti no momento e eu senti uma energia, uma cor azul e aquilo foi libertador para mim. Então, tu trabalhou com aquele chakra e fez a liberação dos nós que acontece. Por exemplo, o chakra depois cardíaco trabalha a cor verde, trabalha o amor, né? Nós trabalhamos com o coração e o sistema imunológico. Já o chakra do plexo solar, que é mais embaixo aqui, a gente visualiza a cor amarela. E daí é a vontade, o poder. Às vezes a gente não tem vontade ou a gente não tem aquele poder, não se sente empoderado num processo. Então a gente pode trabalhar com esse chakra do plexo solar. Já o chakra umbilical, a gente visualiza a cor laranja e que traz o prazer físico, o sexual, alegria. Eu brinco, quando a gente está bem na vida sexual e no prazer físico, a gente tem alegria também. Às vezes a gente até brinca, né, que as pessoas quando não estão adequadamente na relação e num prazer, às vezes não tem alegria também. Esse é o chakra umbilical. E já o último chakra, o chakra básico, né, ele trabalha a cor vermelha e a vontade de sobrevivência, no sentido assim, ó, do corpo com a união com a terra, porque ele é o mais próximo da terra.
Então, quando acontece a sessão de Reiki, todos esses chakras, todos eles são alinhados, se destina essa energia para cada um deles conforme a sua função e se alinha todos, ou depende da situação. Se eu vou lá, por exemplo, digo, eu preciso fazer algumas sessões de Reiki porque, por exemplo, eu tenho insônia. Uhum. Como é que isso funciona? Assim, por exemplo, no Descubra agora, que nós tivemos na Universidade Federal de Santa Maria esse ano, a gente fez em grupo. Quando é em grupo, a gente prioriza os primeiros chakras porque eles alinham os demais nesse processo. Só que quando o terapeuta vai fazendo a prática, quando ele está individualmente, ele faz a imposição das mãos e o processo em todos esses chakras. Então, todos esses que tu citaste, vai ter a imposição da mão, canalizando a energia para cada um deles conforme a sua função. Para fazer a harmonização. E o que acontece? Quando se faz a radiestesia antes, ou quando o terapeuta, ou a pessoa, ou às vezes quando tu está fazendo o processo, tu percebe que necessita mais para aquele lugar, tu permanece mais tempo naquele lugar. Ou como eu tinha dito, com a radiestesia, com o pêndulo, eu consigo verificar se está parado. Às vezes a gente coloca o pêndulo e o chakra está zerado, ele está bloqueado, que não tem movimento. Ou ele está numa agitação, que também é uma coisa muito ruim. Ele tem que estar com uma energia adequada. Fluindo, entende? Porque também ele pode estar numa aceleração, assim que o pêndulo parece que vai sair da sala. É uma coisa bem interessante assim. Fernando Barcelos, que está na técnica, fiquei até com medo imaginando como é que ficaria um pêndulo em mim. Já pensou? Parado, acho que não ia ficar. Vamos para um breve intervalo agora e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
comemoração ao mês da mulher, o evento Conexão Mulher nasce de uma parceria do Grupo Diário e da colunista social Maristela Moura. Para celebrar essa união, o Grupo Diário abriu suas portas para receber neste evento exclusivo mulheres influentes da cidade e contou com um time de palestrantes único. Maristela Moura conta um pouco mais do seu retorno e da programação do evento. Eu acho que os eventos, graças a Deus, depois da pandemia, né, estão voltando com tudo, dá para se dizer, né? Porque tem bastante evento na cidade, e eventos bons, eventos bonitos, e eu acho que o nosso é mais um, né? Mais um evento bom e um evento bonito. E essa retomada eu acho que faz parte, eu acho muito bom, e para a coluna social não tem coisa melhor, porque a gente realmente vive de eventos, né? E de gente bonita e de coisas boas para a gente falar na coluna social. No evento, as convidadas tiveram a oportunidade de conversar com Marcela Cerro Frasson. A escritora apresentou seu trabalho editorial e também deu dicas sobre o mercado de luxo, sua especialidade. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, né, de todo o conhecimento super profundo sobre o mercado de luxo que eu trago no livro, né? Então, vou fazer uma breve apresentação desse conteúdo para contextualizar o mercado, dando algumas dicas também para as pessoas que pretendem empreender no mercado de luxo, né? E como eu disse, o livro está aí, então, para quem quiser um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado de luxo, a questão da experiência de consumo e da emoção, né? Então, com certeza encontrará no livro também. Outra palestrante da noite foi a grande parceira do Grupo Diário, Jennifer Portela. A advogada falou da celebração do Mês da Mulher para, numa conversa com o público da noite, ressaltar a conquista de direitos femininos. Muitas vezes nós, mulheres, não sabemos como alcançar a nossa voz. E através dos nossos direitos vem também o nosso empoderamento. Então é muito incrível a gente poder contar um pouco das histórias das mulheres que eu atendo e principalmente para que as mulheres que nos escutem saibam que existe sim um caminho para a gente se posicionar sem violência, mas que principalmente nós tenhamos os nossos direitos garantidos, seja como mãe, seja como esposa, seja no ambiente de trabalho. Quando falamos em direitos das mulheres, também pensamos no empoderamento feminino. E foi sobre isso que Juliana Silveira conversou com as convidadas. Eu acho que um pouquinho da minha vivência é pequena, é pouca, mas eu acho que é uma informação muito boa para todas as mulheres, porque aqui a gente não está como só profissional, estamos como mães, como dona de casa, que tem aqui também. Então, acho que todas poderem trocar essas histórias e também conhecer as meninas que vão falar ali um pouquinho também sobre a vivência delas, acho que isso é incrível. O Conexão Mulher foi apresentado pela Ótica Pontelli. É um oferecimento do Grupo Diário, em uma parceria especial com a colunista Maristela Moura, além do patrocínio da construtora Itaara, Mais Viva Farma e Nana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Dona do Meu Carro, Luz da Lua, Bela Festas e CV Cristina Vargas. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje fala sobre o Reiki e as terapias integrativas. Conosco aqui hoje o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Márcio Rossato Batke, que é enfermeiro e também coordenador do laboratório lá da Federal que trata desse assunto. E vamos direto para a nossa enquete. Afirmamos lá para o nosso público no Instagram do Diário: emoções positivas geram energia que vibra em frequências mais altas, 74%. Emoções positivas geram, elas fazem bem para a pessoa e nada mais, 26%. Na próxima enquete falamos sobre as emoções negativas, afirmando que elas geram energia que vibra em frequências mais baixas, 64%. Emoções negativas geram, elas fazem mal para a pessoa e nada mais, 36%. Então, o grande público aí sinalizando nas duas questões, sabendo que as emoções positivas elas geram essa energia que vibra em frequências mais altas e que a negativa, as emoções negativas, elas geram uma energia que vibra em frequências mais baixas. Ainda assim, sabedores que somos dessas questões, né? Sim. Ainda assim é difícil a gente vibrar na maioria das vezes, né, no positivo. E acaba
vai ao encontro do que nós estávamos conversando, como eu disse no final do primeiro momento da nossa conversa, né, quando a gente verifica com o pêndulo a questão energética, né? Então, assim, ó, quando a gente recebe uma notícia boa, a energia melhora, o nosso astral melhora, né? E nós somos regidos por energia. E quando as coisas não estão boas, a gente nota, como eu tinha comentado também, que nós entramos num espaço ou num lugar, e às vezes a gente até comenta de outras pessoas, parece que aquela pessoa vem com uma nuvem, ela vem com uma energia, uma coisa muito estranha. E vai tomando conta. E o que eu acho interessante, assim, é que é bom falar, porque as pessoas, às vezes, elas têm que procurar auxílio. Entende? As pessoas, às vezes, elas não conseguem perceber que elas têm uma energia, que elas estão numa energia ruim, e nós, às vezes, como profissionais, ou às vezes como colega, a gente não consegue enxergar e nem falar isso para os demais, de dizer, ó, colega, eu acho que tu tá precisando de auxílio nesse processo, né? Porque, às vezes, estraga todo um ambiente de trabalho, todo um conjunto de pessoas. Contamina, então, como a gente contamina, fala, né? como a gente fala, né? Então é importante a gente cuidar isso e ver como que nós estamos nesse processo energético. Porque a vida é tão agitada, a gente convive com várias situações e a gente, no decorrer da vida, nós estamos vivos, nós vamos ter coisas boas e coisas não tão boas. Então tentar lidar com isso, né? E eu falo muito assim, às vezes as pessoas se preocupam tanto com os outros, se preocupe com si, olhe para si. Cuide da sua vida num processo, né? Mas o cuidar não é no sentido assim de dizer que não pode cuidar do outro, tu pode olhar o outro, mas pense em si, tire momentos para si. Foi interessante que um pouco antes de tu me chamar, uma pessoa me pediu para mim fazer reiki à distância, depois a gente pode comentar sobre isso, porque ela tinha participado de uma atividade, num contexto, e ela estava desenergizada. E eu fiz o reiki antes de anoitecer, à distância, e no outro dia ela disse, professor, eu estou assim, ó, energizada, como se eu tivesse ido para uma praia, para um mar, para um lugar, eu me energizei nesse processo. E eu digo, que bom que tu conseguiste isso. Então, assim, ó, as pessoas que não acreditam, às vezes, nas práticas integrativas, eu uso já é um jargão quase para mim, no sentido assim, ó, se permitam a conhecer. Experimentar. Entende? No sentido de que nem todas as práticas, aqui nós estamos focando mais no reiki, nem todas as práticas são boas para todos, como as medicações alopáticas. Às vezes nós tomamos água... É a mesma lógica, né? Por que quando a gente fala, mas eu tomei tal medicação, para mim não fez efeito, e outra pessoa diz, não, mas para mim resolve na hora. É a mesma coisa para as terapias integrativas, né? Porque a gente acha que a lógica é diferente, não é diferente. Para algumas pessoas vai funcionar de tal forma ou não vai funcionar, e para outra pessoa vai. Bem, isso. A gente precisa também, como a gente se permite muito naturalmente trocar de medicação, né? Não deu essa, eu vou tentar outra. Sim. Né? Porque talvez a outra vai me ajudar mais. É a mesma lógica. A mesma coisa eu falo com as práticas. Inclusive, falando um pouquinho do laboratório, nós estamos nesse momento oferecendo 14 práticas integrativas, inclusive o reiki, e estamos trabalhando com 24 terapeutas nesse momento. Mas isso é importante dizer para a comunidade que nos assiste, que é flutuante. Cada início de semestre a gente faz reuniões, né, para decidir quais os terapeutas que vão atuar, quais práticas vão ser ofertadas, e a gente oferta nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. Tá, tem um dia que a gente faz, a Ângela explicou no programa que ela veio, tem um dia que a gente faz o agendamento, né? O laboratório ali é para experimentar. Não é para fazer um tratamento de mais tempo, é para a gente ir lá e ver, vou lá, eu nunca fiz reiki, vou lá e vou ver como é que vai ser para mim. Tem as duas coisas e teve mudanças. Agora nós temos um link de agendamento, que é lançado no nosso Instagram, @lapixufsm, e por meio desse link as pessoas colocam os nomes e são chamados para as práticas, então não tem mais o dia da semana. Temos um secretário, o Felipe, que trabalha conosco, e ele faz todo esse processo de agendamento. E a outra pergunta que tu tinha feito era do agendamento e da... Se era... do tratamento. Se também tinha tratamento ou é só
só para experimentar? Tem as duas formas, porque a gente faz atividades na CASE, que são os privados de liberdade adolescente, a gente faz na SUSEP. Isso, para quem não lembrava, a antiga FEBEM, na SUSEP a gente tem, vinculado ao Observatório de Direitos Humanos da Universidade, nós temos, né, esse convênio, e a gente atende tanto os servidores como os privados de liberdade nesse processo. E a gente atende os estudantes e a comunidade. E é importante dizer que é vinculado a um programa de extensão da UFSM de forma gratuita. Todos são atendidos de forma gratuita. Além dos convênios público e privado, que às vezes a clínica oferece prática vinculada ao laboratório gratuitamente. Tem pessoas, depende da demanda e como chega até nós, que fazem todo o período de tratamento. Porque nós temos riscos suicidas, depressão grave, entre outras. Se avalia caso a caso. Se avalia caso a caso. Tem a questão do experimento e tem a questão do acompanhamento semestral, ou às vezes já aconteceu do tratamento ficar anual. É preciso ter um dom mediúnico para aplicar Reiki? Sim, é necessário, acreditam 19% das pessoas que participaram da nossa enquete lá no Instagram. Não, mas é preciso ter um dom, 36%. Não qualquer pessoa pode aplicar Reiki, 45%. E aí, Márcio, qualquer pessoa que vá se preparar pode aplicar o Reiki? Quando eu ouço, porque essa pergunta ela perpassa por vários momentos que a gente faz atividade ou palestras, né, em instituições parceiras, entre outras, e eu sempre lembro dos meus 2 mestres em Reiki de iniciação. Né? Eu tive a iniciação de Reiki, a primeira foi, que não foi iniciação, mas fui apresentado a um Reiki por uma aluna de graduação, né, no campus de Palmeira das Missões, na extensão universitária de Santa Maria. O nome dela é Vera Freitag, hoje já é doutora, né, em enfermagem, e ela chegou e disse assim: professor, eu quero lhe apresentar a prática do Reiki, e eu não sabia nem o que era Reiki. E ela fez o Reiki porque ela queria trabalhar com o Reiki em investigações, entre outras coisas. E eu tive esse primeiro contato. E ela me apresentou o primeiro mestre em Reiki, que foi o seu Pedro Ferreira da Silva, aqui de Camobi, de Santa Maria também. E depois eu tive contato com o Flávio Michelucci. E até nós, quando estávamos nesse processo, realizávamos essa mesma pergunta. E eles ambos disseram a mesma frase que eu trouxe aqui. Qualquer pessoa que deseja a cura para si ou ofertá-la a outros pode se tornar um canal de Reiki. E eu levo isso para a vida. Então a gente precisa, tem a preparação, tem curso, isso, né? Mas qualquer um que tenha disposição para ajudar, para ser esse canal, pode fazer. Isso, eu posso falar algumas coisas do curso, se tu prefere agora nesse momento já. Tipo assim, ó, que o Reiki, a palavra Rei quer dizer universal, o Ki quer dizer energia vital. O Reiki então significa essa energia da vida universal, né? E que essa imposição das mãos, como a gente diz, faz esse desbloqueio do processo. E também é interessante dizer que o Reiki é dividido em 4 níveis ou 3 níveis, com o terceiro A e B. E como que funciona esses níveis? Tanto que o primeiro nível é o despertar, porque não é iniciar alguém, tu desperta a pessoa para aquilo. Entende? Ou a pessoa vai despertar e ela vai se tornar um reikiano e vai fazer os outros níveis de Reiki, ou ela acha que aquela prática não é para ela ser terapeuta. E, então, até o termo eu achei bem interessante, despertar. E nesse primeiro momento, então, tu faz uma atividade de 21 dias de autoaplicação de Reiki. E tu pode aplicar em plantas, na água, animais, né? E tu recebe o primeiro símbolo de Reiki. Ele é constituído de 4 símbolos. Já no nível 2, depois de um tempo de prática, é a transformação. Nesse nível, então, tu recebe o símbolo 2 e 3 de Reiki, né? E esse tu já pode enviar, que foi o que eu fiz, como eu tinha mencionado anteriormente, o Reiki à distância. O nível 3 de Reiki, né, é o mestre interior. O que acontece no nível 3? Então, tu faz uma potencialização desse processo e tu recebe o 4º símbolo de Reiki, né? Tornando então essa cura ainda mais eficiente no processo.
E o nível 3, mestre de Reiki, ou 4, depende, né? Aqui eu tô falando do Reiki Usui, até esqueci de comentar, porque tem outras variações do Reiki. O mestre professor, como o nome já tá falando. Então vai ser o momento que tu vai aprender a despertar outros terapeutas e fazer o processo de o nível 1, 2, 3 e professor de Reiki nos interessados. E essa preparação toda, do início até o final, pensando nela de uma forma contínua, quanto tempo vai para chegar no último nível? É que assim, ó, como eu disse, tem esse mês, 21 dias no mínimo que tu tem que fazer de preparação, e tu tem que ter prática. Nós, e junto com a professora Ângela e todos que participam conosco e com os mestres, nós não somos adeptos àqueles cursos que são corridos. Por quê? Porque a gente tem certeza que a pessoa ela precisa ter uma organização. Porque tu foi despertado para absorver uma energia, a qual é importante também dizer para a sociedade que ela não te cansa, ela pelo contrário, tu tá recebendo junto, as pessoas que estiverem ao redor estão recebendo junto essa energia, só que tu tem que estar organizado. Organizado de que forma? Como tu te proteger, como tu se organizar como sujeito para lidar com o sofrimento também do outro. Porque a partir do momento que tu é um terapeuta, tu vai ouvir às vezes coisas que tu tem que estar preparado, porque as pessoas, eu até comento, as pessoas não vão num hospital dizer, vim te visitar. Eu tô bem, eu tô bem, né? Até eu trabalho com os estudantes assim, ó, às vezes pensam como você, tudo bem? Será que tá tudo bem? Né? A gente tem que pensar como chegar e como lidar com as pessoas nos ambientes que a gente tá. Então, quando tu te torna terapeuta, tu tem que ter uma preparação e tu precisa de um tempo. Eu tive uma experiência com uma estudante que tinha feito nível 1 e ela queria muito aplicar coletivo. E nós estávamos numa atividade. E ela aplicou coletivo e fazia muito pouco que ela tinha iniciado. Ela tinha passado os 21 dias, coisa. Ela disse, professor, eu sonhei a noite inteira, eu fiquei muito ruim, porque ela não estava preparada ainda para toda aquela demanda. Entende? Porque tu trabalha com a energia das pessoas, tu tá organizando e como eu sempre comento, tu tá melhorando aquela pessoa. Então tem as energias que não querem que tu melhore aquela pessoa, que tu organize aquela pessoa, né? Então nós somos adeptos de ter períodos. Então, no mínimo 1 mês e ter vários períodos de prática para depois fazer o nível 2, ver se se sente a vontade de sair do nível 2 para o nível 3 e também ser docente de Reiki. Eu, por exemplo, até hoje não sou docente de Reiki e trabalho desde 2017. Por quê? Porque eu acho que vai chegar o momento de eu fazer o último nível de Reiki para ensinar os outros. Ou não. Não sei. A vida vai dizer. Mas quando eu tive quando eu tive a oportunidade, eu achei que aquele não era o momento ainda. Eu queria praticar, eu queria cuidar dos outros como terapeuta, investigar, que depois eu vou falar algumas coisas das nossas investigações, mas naquele momento outras pessoas estariam mais capacitadas do que eu para fazer esse ensinamento. O Reiki é totalmente intuitivo. 10% do nosso público respondeu na enquete. Intuição e técnica são utilizados juntos, 52%. É uma técnica, 38%. A intuição é utilizada? Olha, não é que seja intuitivo, é como eu disse, as pessoas já chegam comentando conosco alguns problemas e às vezes o terapeuta sente também. Vou te dar um exemplo, como eu tinha comentado, para a gente não fugir muito, para as pessoas entenderem, às vezes tu tá fazendo a aplicação no laringe e a pessoa tá deglutindo, ou tá no cardíaco e começa uma ataque cardíaca, assim, ó, de ansiedade que tu vê, ou tu tá na região torácica aqui, cardíaca, e a pessoa começa a respirar profundamente, assim, que tu vê que tá numa ansiedade. Então, eu não sei se seria o termo correto intuitivo, é perceptivo, entende? É uma percepção que tu tem conforme tu vai andando pelos chakras, né? Ou a pessoa refere após também que teve uma dor ou que apresentou uma cefaleia ou uma tontura, e nós tivemos vários relatos de desbloqueio, muito interessante das pessoas dizerem assim, ó, eu fiz Reiki naquele momento, eu não senti nada, mas dali um tempo eu tive um clique de algo que fazia muito tempo,
sabe, de determinada situação. Teve uma situação que eu acho muito importante a gente comentar, que nós estávamos em 3 de maio, inclusive numa atividade, num reiki em grupo, e uma menina, nós fizemos um coletivo e a menina disse: eu gostaria de fazer relato, porque a gente deixa aberto o relato para não ser uma coisa impositiva, e às vezes as pessoas não querem falar dos seus traumas, entre outras coisas. E a menina disse: professor, eu fui subindo, e eu me deparei com uma situação que a minha mãe pegou a minha irmã e me deixou preterida num contexto, quando eu era criança. E aquilo, eu fiz um clique que faz tempo que eu não conseguia entender por que eu tinha uma dificuldade de gostar de criança. Eu ouço um choro de criança, aquilo me incomoda. E aquela visão, naquele processo que eu fui, eu consegui entender por que eu não gostava de criança, porque eu fui preterida. Então, a minha mãe preferiu, a minha irmã naquele momento pegou, que eu não sei por que contexto, e eu me senti negada. E aquilo me trouxe um trauma em relação a uma criança menor do que eu. Olha só, 3 de maio, não era eu a criança, mas eu sou de 3 de maio, não era eu, tá? Fernando Barcelos, que agora vai atender teu pedido e ir pro intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, Adela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Adela Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O
Reiki e as terapias integrativas são o tema do Faz Sentido de hoje, com o professor de enfermagem da UFSM, Márcio Rossato Batke. Lembrando que o Faz Sentido tem o apoio de Ubra Santa Maria Formação com Propósito e do Instituto Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo, e a educadora especial Cristine Leitão. A gente vai direto para a enquete para entender um pouquinho o que o público tem, que entendimento o público tem. Para que serve o Reiki? Equilibrar a energia de um ser vivo para 66% do público. Para melhorar a saúde física e mental, 34%. E você sabe o que são os chakras? Para 85% das pessoas que responderam, são centros energéticos que se alinham e desalinham. E para 15% apenas, eu não acredito nesse conceito. O Reiki reequilibra os chakras. É o objetivo da prática, acreditam 82% das pessoas que responderam. Acho que não funciona assim, 18%. Márcio, um parecer geral, as pessoas têm muito já um entendimento do que é o Reiki. Sim, gostei, achei importante porque nós já trouxemos os chakras e o alinhamento dos chakras e vi que a grande maioria vê como propósito e tem esse entendimento. Bem interessante. E as pesquisas, o que tem de científico, de prova já do funcionamento, da ação do Reiki? Eu ia trazer que, inclusive, quando a gente se fala de para que serve o Reiki, é importante a gente também verificar as evidências científicas e o que vem trazendo. Então, nós fizemos um livro, esse livro que está aqui, né, que eu posso mostrar. Vamos mostrar para quem está nos vendo na TV Diário e no YouTube do Diário. É um livro feito, então, por mim, organizado por mim, pela Vera Lúcia Freitag, intitulado Práticas Integrativas e Complementares no SUS, o reconhecimento de técnicas milenares no cotidiano à saúde contemporânea. Por que reconhecimento? Porque essas práticas, elas são milenares, então nós estamos num processo de reconhecimento dessas práticas e validações por meios científicos e estudos. E também a gente fez, nesse livro, a gente trouxe 27 das 29 práticas reconhecidas pelo Ministério. É importante falar que no laboratório a gente trabalha com outras práticas que não só as reconhecidas, como, por exemplo, kinesiologia. Eu dou geralmente esse exemplo. Kinesiologia, ela não é reconhecida no Brasil, mas ela é um curso superior no Chile. Entende? Então, as práticas, essas foram reconhecidas pelo Brasil, mas temos outras práticas. Então, o livro é constituído por 37 práticas integrativas, 27 dessas reconhecidas, e nós trabalhamos com vários estados do Brasil e outros países, como a Tailândia, Portugal e Argentina, que são autores dessa obra. Nós também temos, especificamente do Reiki, 2 artigos, um publicado em 2014, que foi os benefícios do Reiki em população idosa com dor crônica, não oncológica, porque daí a gente fez um recorte, porque se tu trabalhar com oncologia, daí já é outra questão. E como resultado, a gente teve uma significativa redução de dor, além de contribuição para esse equilíbrio das necessidades física, mental e emocional desses entrevistados. Em 2018 também a gente trouxe a terapia do Reiki na estratégia de saúde da família, a percepção desses enfermeiros. Então nós fizemos nesses profissionais, né, e a gente viu a melhoria da qualidade de vida e da relação no trabalho, entre outras coisas. Pesquisas feitas aqui pelo grupo pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2004, quando eu estava vinculado ao campus de Palmeiras das Missões, né, e em 2018 eu já estava vinculado ao campus sede de Santa Maria. E nós temos uma biblioteca virtual em saúde específica de medicina tradicional complementar, que é importante, que daí tem o consórcio acadêmico de práticas integrativas, que traz todos o processo de validação e evidência científica. Eu não trouxe hoje porque senão nós íamos nos delongar, mas existem. Então é erroneamente quando as pessoas falam que não existe evidência, comprovação científica ou evidência científica. É claro, inclusive eu fiz um pós-doutorado agora, terminou em 2022, na UFSC, onde eu trabalhei o Reiki em lesões de pele.
E eu utilizei a câmera termográfica, então eu conseguia ver a diferença de temperatura antes da aplicação e após a aplicação de reiki nas lesões. E é um estudo que em breve pretendemos publicar. Também com essa comprovação. Isso. Reiki tem que ser feito, perguntamos lá na nossa enquete, de forma constante por toda a vida. 30% das pessoas acham que é assim. Eventualmente, quando se sentir a necessidade, 64%. Somente uma vez já basta, 6%. E a última questão trouxe, é possível estar com todos os chakras alinhados? Sim, é possível, 46% acredito que a energia pode estar toda lá dentro de nós, totalmente organizada. Talvez, mas é muito difícil, 46%. E não ficam todos alinhados, 8%. E aí, Márcio, o reiki tem que ser feito sempre porque a gente está sempre desalinhado, depende, como é que funciona isso? Assim, se tu é um terapeuta reikiano, como eu disse, tu já vai alinhando os teus chakras a partir do momento que tu vai alinhando o chakra dos outros, né? É como todas as terapias, não só do reiki, a gente vai quando necessita. Não é uma coisa que tu precisa eu vou ter que fazer para o resto da vida, todos os dias, não é assim que funciona. E o desalinhamento, estar desalinhado o chakra vai depender da nossa vida. Depende das notícias, do que a gente convive, do que como acontece. É que a gente lida como a gente tá. Eu estou de férias numa praia, numa boa, as coisas vão estar mais favoráveis para mim. Né, estou feliz, estou de aniversário, né, veio a minha família me visitar, alguma coisa, às vezes é bom, às vezes também depende. Às vezes nem é tão bom. Não é tão bom, então depende dos contextos, mas eu acho que a gente, reforço o que eu falei novamente, a gente tem que se permitir e a gente tem que vivenciar e também verificar que momento a gente está sentindo a necessidade. Até para os cursos de reiki, os mestres comentam muito que às vezes tem a falta que aquela pessoa ela não conseguiu transpor para ela fazer aquele curso. Ela não conseguiu se doar, porque é um processo de doação. Nós temos vários voluntários, inclusive, publicamente quero agradecer, porque o LAPIC já teve mais de 50 voluntários trabalhando no mesmo semestre conosco. E a gente só é laboratório porque nós temos todo esse público, são servidores, professores, estudantes, comunidade geral, aposentados da área da saúde, não da área da saúde, e só funciona porque nós temos toda essa rede de apoio. Porque, como bem se sabe, as práticas integrativas são questionadas, né, e são muitas vezes desacreditadas pelos demais, mas também muito pelos interesses. Eu sempre comento quando chega nas plantas, entre outras coisas. Às vezes a pessoa está com maracujá em casa e ela está tomando um comprimido que tem o maracujá dentro. Mas ela foi desencorajada naquele processo, pelas mídias ou por outras situações, a não comer o maracujá e a tomar o medicamento. Uhum. Então é o paciente, não, é quem se beneficia da prática que decide se continua, se não continua, quando faz ou quando não faz. É uma decisão que tem que vir da pessoa que busca. Isso, Fabiana, é interessante. Ontem mesmo nós estávamos numa atividade em Novo Cabrais e veio pessoas me perguntar, eu tenho bloqueios, eu tenho isso, qual prática você indica? Porque daí eu trouxe as práticas como um todo. Então é muito pessoal. Então a gente sugere algumas coisas, né, mas perpassa pelo nosso início da nossa conversa, no sentido de que talvez essa prática seja bom para ti e essa não. Outra coisa também, às vezes, escolher um terapeuta, né, que tu tenha confiança. Porque às vezes tu tá revelando coisas e às vezes tu não consegue revelar. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim para mim, eu não consigo me sentir à vontade. Então não trabalha com essa pessoa, né? Não faz essa terapia se tu acha que ela não vai ser benéfica para ti. Então a gente também tem que ter esse cuidado, porque chega muito esse questionamento para nós, né? Eu tô depressivo, eu tenho dor, não sei o quê. Qual terapia das que a gente oferta e das que eu posso fazer vai funcionar melhor? Isto, né? Então vai ser caso a caso, cada um vai ter que testar e são descobrir. As suas particularidades, né? Vai ter que descobrir qual é. Que nem exercício físico, né? É mesmo uma associação. Sim. A gente vai desenvolvendo, qual que eu vou conseguir, mais objetivo que eu quero, vou sentir melhor os efeitos, vai ter que experimentar, vai ter que testar. Agradecer então ao Márcio pela participação aqui e só vamos deixar lá para o pessoal que ficou interessado no reiki, quem ainda
não conhece ou quer ter acesso a uma dessas, são quantas lá no laboratório mesmo? Agora 14. 14 práticas integrativas e complementares em saúde, onde que busca as informações? Nós temos então no Instagram o Lapix, arroba Lapix UFSM. LAPICS Isso. ponto UFSM. Não, é arroba Lapix UFSM, tudo junto. Tudo junto, sem o ponto. Sem o ponto. Nas redes sociais tem todas as informações, nós temos os contatos telefônicos também do Lapix, que eu posso dizer aqui, que decor também não sei, né? Que são então o nosso WhatsApp, que é 991557376, o e-mail que é lapix@ufsm.br e a nossa localização é no prédio 20 da UFSM, que se localiza ali na frente do Hospital Universitário, né, aqueles prédios básicos que tem 17, 18, 19, 20, na sala 4101 e sala 4134. Como eu já tinha mencionado, nos turnos manhã e tarde e noite, das 8 às 20, 22 horas, dependendo da atividade. Então tem para pessoas que não podem no horário de expediente comercial, tem acesso também em outros momentos. E estamos também conversando, porque vai surgindo terapeutas. Hoje a nossa equipe, nós temos uma enfermeira que trabalha à tarde, a Micaela Lampert, que ela trabalha também no processo de divulgação com dança circular, e também ela está iniciando um processo de Lapix itinerante, que é ir nos locais fazendo a prática. Por exemplo, vocês no diário pode chamar um dia o Lapix itinerante e a gente fazer uma atividade. WhatsApp, vamos repetir lá, 99155 7376. 991557376, você consegue mais informações. E o telefone institucional 3220-8743. 3220-8743. Agradecer então ao Márcio aqui pelas explicações, por trazer o Reiki para um pouquinho mais perto da gente, né? Quem ainda não conhece. E também, claro, a sua companhia. Obrigada, beijo grande, até a próxima. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.